Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Sabe o que isso significa, querido ouvinte? A temporada tá chegando, a gente já tá aí finalzinho de julho, último mês sem futebol. Já tem bola voando em agosto com a pré-temporada. A gente sabe que pré-temporada não é essas coisas, mas pelo menos dá aquele gostinho, né? Já dá aquele sentimento de que setembro tá chegando. E vamos falar um pouco sobre as dúvidas de vocês, sobre o que vocês têm na cabeça, o que vocês querem saber a respeito do time. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Que saudade que eu tava disso aqui, meu amigo. Saudade de gravar um podcast sobre o Baltimore Ravens. Forte abraço pra vocês, vamos nessa, né? Isso aí. E João Gabriel Gelli, boa tarde, João. Boa tarde, Cleverton, boa tarde, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Vamos aqui tentar responder a todos os questionamentos, né, que existem sobre Baltimore Ravens aí, para voltar a reaquecer as máquinas, voltar para o ritmo para essa próxima temporada, né? Já estamos aqui quase 2 meses e meio sem gravar, então é importante, né? Voltar aqui, a gente pegar aquele ritmo de novo. A gente também precisa do nosso training camp agora. Isso aí. Lembrando, 2 meses sem gravar, mas não 2 meses sem Casa do Corvo, tá? Nós estivemos lá com o pessoal do Fambonanet para dar um panorama geral sobre o time. Teve o Hard Count sobre a AFC Norte, onde eu tava lá aqui representando a galera para falar um pouco sobre a AFC Norte. Então, conteúdo aqui teve. Mas agora é a gente aqui na nossa casinha bonitinha, os pensadores do século para responder as perguntas de vocês. Ou não. Ou pode ser que sim. Não sei. Vamos lá. Kleber Machado, né? Como foi o último episódio de perguntas e respostas, inclusive. Ai, bora lá pros recados. Recados de sempre, turma, bora lá. Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitteres, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL, e não deixem de seguir também o @Ravens_Brasil, o perfil oficial do fã-clube do Baltimore Ravens aqui em terras tupiniquins, tá bom? Nosso Instagram, @Casa do Corvo. Também o pessoal do Ravens Brasil, @Ravens Brasil, tá lá no Instagram. E não se esqueça também nosso canal no YouTube, youtube.com/Casa do Corvo, onde nós estamos publicando sempre conteúdo com notícias, opinião e muito mais sobre o time assim que possível, tá bom? E estamos planejando coisas legais para essa temporada pro canal da Casa do Corvo. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Pode mandar seu e-mail lá com seu feedback, nós queremos ouvir a sua voz e opiniões sobre esse episódio. Você pode comentar com a gente lá nas redes sociais ou então lá em fambonanet.com.br, fambonanet.com.br, o maior portal com podcast sobre
as principais ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL e, claro, com certeza também podcast sobre NFL com o Famblin toda quinta-feira. Tem o pessoal do Noaro, tem o pessoal do Rebatida, tem o pessoal do Icecast e outras dezenas de podcasts para você acompanhar. Se você está aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, pode ter quase certeza que tem um podcast para sua torcida, para o seu time ou também para o seu esporte favorito: basquete, hóquei, beisebol. Cola lá, tá bom? É isso, bora para pauta. Isso aí, galera. Senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, vamos lá responder perguntinhas. Nós mandamos perguntas pro pessoal no Twitter, pedimos no Instagram também. O pessoal se prontificou, colaborou e começamos aqui com @IagoJPorangab7. E o pessoal inventa umas arrobas também no Instagram, que é uma beleza, né? Vocês têm algum... com sorte grupo... não aparecer a família do Thomas aí, a da Paz. É. Muito obrigado. Vocês têm algum grupo no WhatsApp? Nós temos sim, é o Boteco do Corvo, e ele é fechado para a galera que é apoiadora. Então, se você quiser fazer parte da nossa torcida de elite, fazer parte dessa galera, colabora aqui com a Casa do Corvo, apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Dê uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas e se você quiser, tiver afim, tiver generoso, vai lá, colabore com a gente e você pode fazer parte do Boteco do Corvo, nosso grupo para os torcedores de elite, para fazer parte aqui de discussões sobre o time, apoio às pautas e tudo mais, tá bom? Inclusive, falando neles, nós vamos abrir aqui o nosso bloco de perguntas justamente com eles, nossos queridos apoiadores, torcedores de elite lá do Boteco. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Bora lá. Começando pela pergunta do Rafael. Qual jogador undrafted vocês acham que pode surpreender e conseguir um lugar no time e, consequentemente, ajudar na rotação com papel de destaque? Eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito de um cara de TCU, acho que ele era safety de TCU, se eu não me engano, o Adarius Washington, que inclusive eu lembro que alguns scouts falavam que ele estava para sair no final de segundo, começo de terceiro dia, se eu não me engano, acabou caindo, ninguém quis, veio pro Baltimore Ravens como undrafted, falaram que ele é um cara muito versátil, ele consegue jogar tanto no fundo de campo, quanto ali mais perto na box, ele pode ajudar de corner também, enfim, parece ser um cara muito produtivo, um cara muito versátil que pode vir a colaborar. A depender do que vão ser os treinos, se esse cara vai realmente conseguir fazer o time, né? O Washington, para mim, é o principal candidato. Assim, ele chega numa posição que existe carência, a gente tem problemas na posição de safety, não assim, grandes problemas, mas falta um pouco de opções, de versatilidade. Até acho que o Washington é um cara que não tem características tão diferentes assim dos caras que a gente tem, mas ainda assim é mais uma opção. Acho que ele é o principal candidato a estar entre esses caras que ficam no elenco. Tem também o Tony Poulian, né, de Virgínia, que é uma posição que a gente está tendo uma briga ali para descobrir quem vai ser o terceiro tight end. Obviamente tem bastante gente na frente dele. Você tem o Oliver, que foi troca do Jaguars. Você tem os dois undrafted da temporada passada, o Eli Wolf e o Jake Breland. E você tem o Poulian. Então, acho que ele está nessa disputa, mas não é nenhum dos grandes candidatos. Depende muito do que ele vai fazer nesse training camp e nessa pré-temporada. Se eu fosse apostar também em Mason também na disputa. Também Mason, que foi draftado, até esqueci dele. Você vê. Então tem bastante disputa nessa posição. Ele tá na briga, mas para mim é o azarão, né? Porque você teve uma troca por um jogador do Jaguars, que não foi uma sétima escolha condicional, mas é uma troca. Você tem os dois caras que já estão há mais de um ano no time, mesmo tendo lesões, já conhecem melhor o playbook, já conhecem melhor os jogadores e tudo mais. Você tem um cara que foi draftado esse ano, foi uma escolha de draft, e aí você tem o Poulian em último nessa disputa. Então, se eu fosse apostar meu dinheiro, seria no Washington. Eu acho que ele é o principal candidato, pela classe que a gente tem, não tem grandes destaques nessa classe de undrafted, e acho que o Poulian corre por fora, mas são os nomes que me chamam mais atenção. Assim, eu diria que eu nem ficaria chocado se nenhum desses nomes todos de tight end que a gente citou aí
fizessem o time. E para mim não seria algo de outro mundo se todos eles acabassem sendo cortados. Mas, dito isso, eu concordo, o Ardarius Washington é o grande candidato a esse nome. Inclusive, nesse momento, eu diria que é o único com alguma chance de fazer o elenco. O único undrafted com chance razoável de fazer o elenco, tá? De estar entre os 53 finais. E o Ravens é um time até com tradição, né? De manter pelo menos um jogador não draftado, mas ele teve uma classe muito grande esse ano. Manteve muitos jogadores, ele tem tido classes grandes nas últimas temporadas, mantido seu próprio talento, então tem sido mais difícil manter jogadores não draftados. Mas assim, de fato é o Ardarius Washington o nome mesmo, e aí se eu tivesse que botar mais um nome como possível candidato a ficar no elenco, seria o Adrian Neely, offensive tackle, né, já que é uma posição que a profundidade no Ravens não é tão boa assim, né? E ainda tem uma certa incerteza foi foda, alguma incerteza sobre qual vai ser a posição que o time vai querer deixar o Tyre Phillips, né? Então ele pode ser um cara que no fim das contas pode acabar brigando por uma vaga, mas assim, no fim das contas, se eu tivesse que chutar, eu diria que ele provavelmente vai acabar no practice squad mesmo ao longo da temporada. Seguindo em frente, o Raul Sá pergunta: das incógnitas do elenco, wide receiver, linha ofensiva e pass rush, qual vocês acham que é mais importante funcionar para o sucesso do time? Eu diria que, parando para pensar, malemar o ataque do Baltimore Ravens conseguiu andar com as peças que tinha no ano passado. A gente lembra que a linha ofensiva sofreu com alguns problemas, gente que jogou em diversas posições ao mesmo tempo. O corpo de wide receivers não era tão bom quanto a gente acha que ele é hoje. Então, assim, deu para jogar. Com o que teve, deu para jogar bem. A ver agora o que o pass rush vai fazer, né? Eu acho que nesse momento é o mais importante. Porque o ataque, se a gente acreditar que realmente vai ter um ganho no jogo aéreo e dar o passo que se espera, ok. Agora, o pass rush é realmente um ponto de interrogação. Eu acho que, assim, o sucesso passa por aí. Eu acho que a gente tem muito que melhorar nesse quesito. Já faz um bom tempo que o Baltimore Ravens não tem algo que dê para chamar minimamente de apressador de passe. Eu fico com o pass rush nesse momento. E você, Gelli? Cara, assim, olhando para esses 3 pontos aí, eu diria que o pass rush é algo que tem mais necessidade de alguém explodindo. E, assim, a nossa secundária já é muito forte, então pode ser que ela compense um pouco do pass rush. Com o pass rush você consegue desenhar alguns esquemas, né, que ajudam na produção, tanto que é o caso do Martin Day, que ele gosta muito dos blitz e tal, mas assim, ter jogadores que vão vencer no mano a mano, com o time bandando menos gente na pressão, sempre vai facilitar, né, o trabalho de toda a defesa. Então o pass rush mostrar boa produtividade seria fundamental para o Ravens brigar mais forte ainda nessa próxima temporada. E é onde tem mais incerteza, tá? Dessas 3 posições, eu diria que é a que tem mais incógnitas. Porque a linha ofensiva, a principal incógnita dela é que tem muita mudança de posição, rearrumações e tal, mas os jogadores são todos sólidos, né? Quase todos já são jogadores que a gente tem expectativa, e no grupo de wide receivers a história é semelhante, e o Ravens ainda tem o histórico de correr muito bem com a bola, o que minimiza um pouco o valor de um wide receiver. Então eu ficaria com o pass rush entre essas opções. O que eu entendi da pergunta é qual é a incógnita que é mais importante ser resolvida e funcionar, no caso, para o time ter sucesso na temporada. Então, para mim, é a linha ofensiva. Porque o pass rush, a gente vem com esse problema já há anos, que é compensado muito pelos esquemas do Martin Day, como já ele falou, de usar muita blitz, de jogar blitz de defensive back, de linebacker o tempo todo e tudo mais, que causa alguns problemas de cobertura, mas, enfim, a gente tem conseguido ser competitivo na defesa com esse esquema, e eu acho que vai acabar compensando a nossa falta de pass rush como faz nos últimos anos. Agora, se a linha ofensiva não funcionar, esse ataque não vai andar. E aí, se o ataque não andar, a nossa chance de sucesso é baixíssima. Então, acho que quem mais precisa dar certo de todas as movimentações que a gente fez é a linha ofensiva.
Eu espero que dê, porque tem talento, né? Você tem um bom right tackle, você tem um bom right guard, tem um center que ainda profissionalmente não jogou na posição, mas ele era um ótimo center no college e que foi um excelente guard também. E a questão do left guard eu acho que é a mais preocupante, né? Porque ainda tem disputa na posição. O Tyre Phillips foi quem começou na frente do training camp, porque obviamente o Cleveland é calouro, mas o Harbaugh aposta muito no Cleveland, então vai ser uma briga intensa ali nessa posição. E o Ronnie Stanley, que tá voltando de lesão, a gente sabe quão bom ele é um dos melhores left tackles da liga, mas tá voltando de lesão, a gente precisa ver como é que ele vai se sair nessa volta. Então, se essa linha ofensiva não conseguir entregar o desempenho que a gente espera, aí eu acho que o ataque vai cair muito de produção e aí nosso time já fica num patamar mais abaixo. Então, para mim, o setor mais importante, essa incógnita que é mais importante funcionar, é a linha ofensiva. Tá certo. Seguindo aqui, o Gabriel Bueno, vocês acreditam que chegará mais algum edge antes do início da temporada? Ou talvez lá pelo meio da temporada regular, como foi o Ngakoue no ano passado? A depender do que o time vai demonstrar, né? A gente já viu aí que houve alguns burburinhos a respeito de alguns jogadores para a posição, principalmente para dar um apoio pro Odaf, né? Que é calouro. Acabou não se concretizando, imagino que seja por conta de salário, porque é uma posição que realmente você precisa desembolsar um bocado para poder ter um jogador de qualidade. Esse tipo de movimento no meio da temporada é muito a ver o que o time vai desempenhar. De repente o Odaf decola e aí ele cala a boca de muita gente, inclusive a minha, que não põe muita expectativa para ele, para esse primeiro ano, pelo menos ainda. É um cara que tem muito potencial, mas aí para o segundo, terceiro ano que ele pode ter mais impacto. É ver o que vai acontecer. Eu diria que não. Eu não acho que o time vá atrás de alguém, a não ser que realmente a posição de edge apresente um problema muito, muito, muito grande. Aí o De Costa vai precisar costurar. Aí agora vocês desconsiderem tudo isso, porque como já está todo mundo sabendo, no sábado o Baltimore Ravens confirmou a contratação do edge Justin Houston, 1 ano, 4 milhões, e é isso aí. Eu acho que o De Costa não vai fazer um movimento como fez o Ngakoue na temporada passada, até porque ele foi um movimento errado, deu errado o resultado. O Ngakoue não teve o impacto que se esperava na última temporada, não renovou o contrato, foi pro Raiders e a gente ficou sem uma escolha de terceira rodada por causa disso. Então, acho difícil ele fazer e aparentemente não vai contratar ninguém, né? Porque se até agora não foi, já perdeu boas oportunidades no mercado. O Houston ainda tá livre, mas não vejo o Baltimore fazendo um grande investimento. Então, depende do que ele está pedindo para assinar um contrato. A gente não viu nenhuma informação sobre isso. Ele já fez visita no Baltimore e tudo mais, mas não vejo o Baltimore fazendo um grande movimento por um pass rusher. Se chegar, vai ser um cara secundário, como a gente viu chegando aí com o Smith outro dia e tal. Não vai ser um cara para ter impacto tão grande assim no time. Acho que o time vai com Oe e McPhee, Ferguson e Tyus Balser, são os caras que a gente tem nesse momento. Balser vai ser o titular, o principal titular, né, provavelmente. O cara mais versátil, o cara que ataca, o cara que dropa para cobrir passe. E aí eu vejo o McPhee como titular do outro lado, com o Oe pegando bastante snaps, porque o McPhee já tá com uma idade mais avançada. Eu acho que vai ser isso, e aí talvez venha um cara para rotação. Eu acho que o De Costa já mostrou nessas 2 últimas temporadas que se ele vê algum problema que ele considera gritante no elenco, ele vai e vê uma oportunidade de agir em cima disso, ele vai agir. Então, assim, se o pass rush estiver deixando bastante a desejar nas primeiras semanas, eu acredito que ele vai atrás do mercado, vai ver quem está disponível para contratar como jogador livre, ou vai ver quem está disponível para troca, né, com outros times. Não acho que ele fugiria disso. Agora, elaborar aqui quem pode ser um alvo, aí eu já acho mais difícil. Agora, contratar antes da temporada, nesse momento eu já acho improvável. Até o time trouxe o Chris Smith, né, que é jogador do Bengals também, e foi do Browns ou foi do Steelers? Ele jogou em um dos outros 2, agora tá me fugindo da cabeça qual foi. Que é um defensive end, mas ele já é um cara mais voltado para jogar na linha, né, na ponta de um 3-4 às vezes. Então, é um cara de poucos sacks na carreira, então não é a solução, né? Nem se sabe, nem sei se é um cara que vai ficar no elenco para a temporada, mas foi um cara que chegou no time agora nessa última semana. Dito isso, eu acredito que assim, a temporada vai começar com o time
tendo os pass rushers que já estão no elenco mesmo. E aí também tem o Daylon Hayes, né, que o Giba esqueceu de citar, né, escolhido nesse último draft. Continuando, Gênesis Vinícius, dá para esperar uma evolução do Quinn para esse ano? Se não, o quão expostos estamos na posição de linebacker? Bom, é o que se espera, né? Afinal de contas, ele tá indo pro... É o segundo ano dele agora, né? No Baltimore Ravens. E, cara, é nem questão de esperar. A gente precisa que ele evolua, porque fora o Patrick Quinn, quem mais que tá ali na posição que você confia? Eu não confio mais em ninguém, sabe? A parte de linebackers do Baltimore Ravens, eu acho que, né, falando da defesa como um todo, talvez seja a parte com menos talento. Então, assim, é nem questão de dar para esperar. Ele tem que evoluir. Não tem outro jeito. Antes de mais nada, essa pergunta também foi feita pelo Ravenswalk BR, né? Então a gente aqui aglutiu as duas. Abraço. Então, o Ravens precisa que o Patrick Quinn demonstre evolução, né? E assim, dentro da curva que se espera para um cara, é natural que ele evolua do primeiro para o segundo ano, principalmente na posição de linebacker, né? O cara está se acostumando com a velocidade da NFL, foi um cara que não teve tantos snaps no college, né? Foi um cara que ele foi titular mais na última temporada dele em LSU, né? Antes de vir para a NFL. Então, é um jogador que, assim, o Ravens pode ter expectativa. Um cara atlético que tinha problemas com leituras e isso, às vezes, a velocidade do jogo fica reduzida conforme se ganha experiência. Então, chegando na segunda temporada e agora com um training camp mais arrumado, né, mais típico, né, ao contrário do que aconteceu em 2020, eu acredito que ele deve evoluir sim. Agora, o quanto ele vai evoluir já é outra história e eu também não sei exatamente o quanto esperar de evolução dele. Agora, se ele não evoluir, né, o que o Ravens tem no resto do elenco que deve jogar na defesa de fato é basicamente o Malik Harrison, né, que também foi escolhido no draft do ano passado. E eu acho que o time, né, a direção do time confia, né, porque não fez nenhum grande movimento atrás de linebackers, e o LJ Forte, que a gente já sabe que é um jogador sólido, que mas que também não vai elevar o patamar da defesa. É uma boa peça para ter no elenco, mas nada muito diferente disso. Então, assim, é um grupo de linebackers que, se não tiver evolução desses segundonistas, é um grupo abaixo da média. Assim, isso tem que estar na cabeça, mas é um grupo abaixo da média com o qual a gente pode ter alguma expectativa de evolução. Então, se torna algo aceitável do ponto de vista da construção do elenco. Considerando que o Quinn foi uma escolha de primeira rodada, o mínimo que eu espero é que ele evolua, né? Porque ele deu uma temporada, diria, mediana. As estatísticas dele foram boas, mas a gente que acompanha o time e vê todos os jogos e tudo mais, sabe que ele deixou a desejar em vários momentos. Ele errou muitas leituras, errou várias coberturas, coisas que não aparecem na estatística, mas que ficam muito claras quando você vê o jogo. O Quinn precisa ter principalmente uma noção melhor de cobertura, de leitura do ataque adversário. A gente viu que faltou isso na última temporada e que o AJ Ford tentava ajudar e tudo mais, mas que falta um pouquinho para ele. Se ele melhorar um pouquinho nisso, eu acho que ele já fica um bom linebacker, um linebacker de nível decente na NFL. Vai ser o melhor linebacker da liga? Não, acho que tem um potencial, mas que ainda está longe de alcançar para isso, assim, porque fisicamente ele tem todos os atributos necessários, mas ele precisa melhorar muito a parte mental dele do jogo para de fato conseguir ser um cara de um nível top na liga. Então eu espero sim que ele melhore, que não seja um problema do time. Isso já é uma evolução maravilhosa, se ele evoluir ao ponto de a gente ter uma confiança nele ali. E a briga fica mais pelo segundo posto ali, pelo posto do weak side, que é o LJ Forte ou o Malik Harrison. Os caras que o Jali citou vão brigar pelos snaps ali naquela posição. O Forte é um cara que mostrou-se ser uma experiência importante ao lado do Quinn na última temporada. Ele ajudava bastante quando estava em campo, ajudava a reposicionar o Forte o Quinn algumas vezes, ajudava ele com as leituras e tudo mais, mas não acho que vá mudar muito. Acho que vai ser um grupo sólido, mas nenhum grande destaque dessa defesa. Eu canto a bola que pode ser uma das grandes necessidades para o draft do ano que vem. E para fechar aqui nosso primeiro bloco de perguntas, o Marco Antônio pergunta se temos a secundária mais forte da liga e o quão necessário seria um upgrade nos safeties.
Eu vou pular a primeira porque assim, eu não me recordo do elenco dos outros times da NFL para poder fazer uma comparação justa, mas eu acredito que sim, eu imagino que sim, principalmente o corpo de cornerbacks eleva muito o nível dessa secundária do Baltimore Ravens, né? Só leva pro elenco. E quão necessário seria um upgrade no corpo de safeties? A gente falou que já era uma necessidade, não das mais latentes, mas já era uma necessidade pro draft desse ano. Dá para contar com a dupla que a gente tem hoje? Dá. Não vejo assim tão problemática, mas são caras com características muito parecidas. O Giba mesmo já chegou a mencionar isso, que eles são caras que jogam mais perto da box, né? Gente que ajuda muito na cobertura. Eu acho que é questão de ver com carinho também a posição de safety mais para frente. Eu tenho minhas preocupações, mas eu acho que a dupla que a gente tem hoje dá para contar. Não acho uma coisa tão dramática assim, meu Deus, precisamos de um safety urgente. Eu acho que dá pra contar. Eu acho que a dupla que a gente tem hoje é uma dupla decente de nível titular, assim, a gente já viu isso na última temporada, eles jogaram no nível decente, mas que dá pouca versatilidade ao time e aí te torna um pouco mais previsível, natural. Porque quando você tem um cara que consegue fazer uma cobertura boa no fundo do campo e um cara que consegue chegar bem na box, e você tem opções no banco, por exemplo, de reservas, você consegue mudar bem o seu esquema usando esses caras. Agora, a gente não tem um cara que consegue cobrir o fundo do campo, a verdade é essa. Então, algumas opções do playbook somem e aí os times conseguem explorar isso com mais facilidade. Se houver uma evolução do Sean Elliott, vale lembrar, ele tá há 4 anos na liga, mas ele só jogou mesmo a temporada inteira como titular e tal no ano passado. O resto ele perdeu todas as outras temporadas por lesão. Ele tá no ano de contrato dele, se eu não me engano, mas ele perdeu as outras temporadas todas por lesão. Se ele evoluir, ele conseguir melhorar esse ponto da cobertura, vai ser uma dupla mais interessante do que a gente viu na última temporada, mas eu não espero isso, porque o Elliott é um cara que fisicamente é muito forte, muito rápido, ele ataca com muita velocidade, só que ele não é o cara mais inteligente da face da terra. A gente já viu ele perder alguns tackles porque ele foi com excesso de velocidade e pouca inteligência, porque ele atacou errado, perdeu o ângulo e perdeu o tackle. Então, não tem essa expectativa. Se for para alguém melhorar nesse sentido, vai ser o Clark, mas também já é um cara mais experiente ainda, é aquela coisa, cachorro velho não aprende truque novo, né? Eu não acho que ele vai melhorar absurdamente na cobertura dele, apesar dele ser um cara muito inteligente, que é o cara que passa as jogadas para a defesa, que conhece o playbook muito bem, que estuda muito, mas ele não tem a parte física para conseguir fazer a cobertura que ele precisa no fundo do campo. Então a gente precisa que os dois trabalhem mais para dentro, a gente depende muito dos nossos cornerbacks para fazer essa cobertura mais funda e com uma ajuda de um dos dois, né, dos safeties. Então é aquilo, não acho que seja uma lacuna, um problema do time, mas ela te deixa um pouco mais previsível do que poderia ser se tivesse opções diferentes no elenco. E complementando sobre se é a melhor secundária da NFL, eu diria que ou é ela ou é a do Broncos, né? O Broncos tem o Kareem Jackson, tem o Bryce Callahan, tem o Kyle Fuller. É um grupo, draftou o Patrick Surtain no top 10 desse último draft. Tem o Ronald Darby também. Então, e tem um treinador excepcional, o Justin Simmons, com excelente safety. Então, assim, é um grupo bastante forte, tá? Eu diria que é o único que compete, né, diretamente com o do Ravens. Eu diria que o Browns fortaleceu bastante também a secundária deles, né? Com o Denzel Ward, draftaram o Greg Nilsson agora na primeira rodada. Tem o Grant Delpit, pegaram o Troy Hill e o John Johnson lá do Rams, né? 2 bons jogadores. Então é um grupo que... E tem o Greedy Williams também, que pouco jogou ano passado, mas é um jogador promissor. Então, assim, eu diria que essas são as principais secundárias da NFL. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Já que os nossos assinantes fecharam falando sobre defesa, a gente continua no mesmo tema. Vamos continuar falando sobre a defesa.
Aliás, obrigado pessoal do Twitter, obrigado pessoal do Instagram que compareceu lá, que mandaram suas perguntas, tá bom? O @DizzyTurnover, essa temporada a nossa DL segue mais do mesmo ou podemos esperar uma melhora, Gelli? Cara, eu diria que ela segue mais do mesmo, porque são os mesmos jogadores, cara. Não teve mudança, né, na nossa DL. Vai continuar sendo o Calais Campbell, o Brandon Williams e o Derek Wolfe pegando os principais snaps e o Justin Madubuike aparecendo na rotação, e aí um pouquinho, eu imagino que esses 4 vão rodar bastante, e aí a gente vai ter um pouquinho de algum outro nose tackle, que provavelmente vai ter uma disputa, né, do Justin Ellis, talvez o Broderick Washington, uma disputa aí por uma vaga no elenco. Tirando isso, assim, é um grupo bom, é um grupo que é muito bom contra a corrida, é um grupo que demonstra muito esforço para fazer jogadas, ocupa bem bloqueios. Acho que o Calais Campbell é o cara que tem maior potencial gerando pressão, tá? O problema é que o grande problema desse grupo é que ele já é envelhecido, né? São jogadores veteranos, quase todos acima de 30 anos. O Madubuike é o único que demonstra um potencial, é um jogador em ascensão. Por isso que eu espero ver mais snaps dele e torço para que ele demonstre mais consistência e maior participação, para que a gente possa ficar ainda mais animado com o futuro dele, que é um cara que teve um ano de calouro bom, né? Ele só não foi um grande destaque porque ele não teve uma participação tão grande de fato, né? Foi um cara que estava presente na rotação, perdeu alguns jogos, não teve tantos snaps, mas quando teve ele chamou um pouco de atenção, né? Então, mas assim, esses são os 4 principais jogadores da rotação da nossa linha defensiva. A gente esperava um pouco mais de pressão interna na última temporada com a chegada do Calais Campbell, né? Pelo menos eu particularmente esperava um pouco mais disso, e a gente viu muito pouco, assim. Ele até teve um ou outro jogo bom, teve um jogo com 3 sacks, se eu não me engano, contra o Eagles, e ele contribuiu muito. A nossa linha, ela é muito importante para parar a corrida, né? Principalmente. E funcionou muito bem enquanto os 3 titulares jogaram na última temporada. A gente viu isso funcionando perfeitamente. Só que a gente precisa de mais pressão. A gente precisa que eles também ajudem um pouco mais na pressão, principalmente agora, que a gente não tem um cara experiente e comprovado no NFL e que a gente saiba que pode confiar para fazer pressão no quarterback. A gente tem o Owe chegando, mas um cara que ainda precisa melhorar muito as ferramentas técnicas dele. Fisicamente ele é muito bom, mas tecnicamente ele deixa a desejar. Você tem o McPhee, que já tá com a idade bem avançada, ele não vai conseguir ser aquele cara que joga, sei lá, 20, 30 snaps no jogo, ele vai ter que ter os snaps totalmente limitados para ter algum impacto nesse elenco. E você tem o Balser, que para mim foi muito mal utilizado ao longo dos 4 primeiros anos do contrato dele, porque é um cara de um potencial muito interessante, que dropa muito bem para cobertura, mas que também consegue botar pressão, mas que era pouquíssimo utilizado. E agora vai ter que ter um papel importantíssimo como titular, porque ele vai ser o titular, não tem nenhuma outra opção. O Ferguson, do que a gente viu até agora dele, não dá para esperar muita coisa, não dá para contar que ele vai ter um salto muito grande, já foram 2 anos e não produziu basicamente nada. O Delen Hayes, dizem que faz uma boa pré-temporada por enquanto, mas é um calor, uma escolha de meio de draft, não dá para você contar que o cara vai chegar tendo um impacto imediato também na defesa. Então, a gente precisa que essa linha tenha um impacto um pouco maior nessa ataque ao quarterback para que abra espaço também para esses caras da ponta da linha. Talvez a mudança seja um pouco mais nesse sentido, mas não acho que vai mudar da água pro vinho também não. Vai ser uma coisa mais ou menos bem parecida com a temporada passada. É isso aí, simbora. O Gabriel Santos, @BigPuia. O que esperar do Owe no seu primeiro ano? O Owe que foi elogiado, inclusive, no texto sobre o training camp hoje do Ryan Mink, né? Ele e o Daniel Harris parece que tiveram um bom training camp hoje. A gente já falou um bocado a respeito disso no draft, né? É um cara que ainda tá cru, assim, ele é um bom jogador, nenhum Ed da classe era assim, um cara, um grande fenômeno, mas o Owe ficava muito para trás de alguns que tinham disponíveis. Eu não espero impacto no primeiro ano de forma alguma, se vier eu fico muito agradecido, vai ser uma grata surpresa, mas eu ainda espero uma atuação mais discreta do Owe. Cara, eu imagino que ele vai ter um impacto porque ele vai ter que jogar. Então, se vai ser positivo ou negativo, a gente vai descobrir em campo, mas impacto certamente ele vai ter porque não tem opção. É o que eu tô falando, assim. O McPhee, ele não tem a menor condição de jogar muitos snaps. Ele tem que ter os snaps bem limitados, no máximo uns 20 e pouco ali.
para ele ter uma participação minimamente interessante, porque se ele joga mais do que isso, ele morre em campo, ele fica esgotado e aí vira um problema. Então, eu imagino o Oe jogando já no primeiro tempo com bastante impacto nesse primeiro ano, mas não sei se esse impacto vai ser bom, porque ele não tá pronto, ele vai ter dificuldade para dominar fisicamente os adversários, como ele fazia no college. Ele tinha essa dominância, apesar de não ter produção, ele fisicamente sobrava no college, ele era muito mais rápido, muito mais forte do que a maioria dos jogadores que ele enfrentava. Não vai ter essa dominância, ele não vai sobrar nesse sentido, talvez ele seja um pouco mais rápido do que alguns jogadores, mas ele vai enfrentar caras que vão dominar ele fisicamente. E aí a gente vai precisar que o esquema compense, que as blitz acelerem mais o passe, que as coberturas funcionem bem no mano a mano, porque se depender de que Owe e Balcer tenham uma produção boa de pass rush para que a gente funcione, a gente vai ficar na mão, porque não vai acontecer. Eu não consigo imaginar o Owe tendo um impacto absurdo no primeiro ano, assim, sei lá, 8 sacks, que seria excelente para um calouro. Não consigo imaginar isso, não consigo ver ele produzindo isso, até porque no college ele não produzia tantos sacks assim, onde como eu acabei de dizer, ele dominava fisicamente os adversários, mas ele não conseguia transformar esse impacto, essa dominância física e esse rompimento da defensiva adversária em sacks. Então, se ele não faz isso no college, eu imagino que na NFL, primeiro, nessa temporada, logo de cara, ele vai conseguir fazer. Então, resumindo, eu imagino que ele vai ter um impacto, mas que não seja um impacto tão positivo. Não só ele era pouco conhecido pelos sacks, ele era conhecido por não fazer sacks. Ele conseguiu o feito de ser draftado na primeira rodada desse ano sem ter feito um sack sequer na última temporada no college. Nem sei se isso já aconteceu antes na NFL, mas se aconteceu é um feito raríssimo, tá? Essencialmente é um pass rusher que não produziu em termos de encerrar jogadas. Dito isso, é um jogador do qual você tem que esperar esforço, esperar flashes atléticos. É um jogador que muitos falam ser uma ótima peça contra a corrida, mas é um cara que, assim, tecnicamente ele vai bem contra a corrida, mas no ponto de vista de leitura de jogadas e tal, ele tem alguns problemas. Então é um cara novo pro jogo, assim, ele vai requerer um pouco de paciência, tá, da torcida. É um cara que provavelmente vai deixar alguns torcedores irritados com falhas, com falta de produção, mas ele é uma aposta em potencial, é uma aposta no que ele pode ser, porque é um jogador com teto atlético surreal. É um atleta de elite, e a gente está falando de uma das posições que tem mais atletas de elite, e ele está na elite desse grupo, tá? Então, do ponto de vista físico, atlético, força, explosão, ele tem tudo isso. Então é saber desenvolver técnicas de pass rush, como encadear essas técnicas, e aí mostrar, e aí faz parte do trabalho dos treinadores também, e da ética de trabalho do próprio Odafe Oweh, né? Então, assim, é uma evolução que vai ser interessante de acompanhar, só não boto minha mão no fogo para dizer que eu confio que ele vai desempenhar um papel positivo na temporada, com toda certeza. Espero que desempenhe, né? O Ravens vai precisar disso. Até porque, como o Giba já bem disse, acho pouquíssimo provável que ele não tenha um papel relevante em termos de snaps. Olha, eu dei uma pesquisada rápida e rasteira aqui no Google, e com esse recorde de 0 sacks saindo na primeira rodada, eu realmente não achei ninguém. O que o Google me recomendou foi o Vernon Gholston, que jogou no New York Jets, mas é porque ele passou em branco nos Jets quando foi draftado, né? Então, são outros 500. Bom, vamos falar sobre ataque então, gente? Vamos virar a página e falar um pouquinho sobre ataque? O @Tiba01 no Instagram: quais os impactos positivos e negativos das mudanças na OL? Bom, positivo, acho que a gente já pode considerar que nós estamos colocando jogadores de muito boa qualidade nessa linha, né? A gente finalmente tem uma linha estável comparado ao que foi no ano passado, que teve vários problemas. As peças as peças reservas
são boas no nível de podemos confiar em alguma coisa, mas fica aquela incógnita, né? Que é uma galera que tá chegando agora, o Villanueva tá tendo que se adaptar a um estilo de jogo diferente do que ele jogava no Pittsburgh Steelers, apesar de que, pelo que ele já disse, é algo que ele prefere. O sistema dos Ravens é algo que ele prefere ao sistema dos Steelers. Tem que ver como o Ben Cleveland vai render. Então, assim, o positivo é que são jogadores com potencial muito grande. O negativo é que esse pessoal não tá entrosado, né? Então não tem como saber como eles vão render. A gente espera que venha coisas boas por aí. E você, Gelli? Cara, o principal ponto positivo é que a gente vai ter o retorno do Ron Stanley saudável, a gente vai ter uma OL com jogadores experientes, vai ter uma OL com uma melhora considerável de nível na posição de right guard, uma melhora considerável de nível na posição de center, mas a gente deve perder, assim, eu imagino, né, mas também não cravo categoricamente, mas na posição de right tackle, né? Então, assim, de incertezas a gente tem que o próprio Bozeman, né, que a gente está aqui afirmando que vai ser uma melhora na posição de center, ele vai ter que se readaptar a essa posição, readaptar a fazer snaps, mas eu acredito que isso não vai ser muito problemático, até porque ele já tem experiência prévia. A gente vai precisar readaptar a química inteira da linha ofensiva, né? Vai precisar ver o retorno do Ron Stanley, né, que a uma forma física ideal, como que ele vai voltar de uma lesão séria que tirou ele de boa parte da temporada passada, e vai ter que ver como é que vai ficar a adaptação do Alejandro Villanueva para o lado direito da linha. Assim, são algumas incógnitas, sem dúvida alguma, mas eu acredito que o time não vai ter problemas para lidar com esses pontos, tá? E aí fica a questão de quem vai ser o outro guarda titular, né? A princípio está se esperando que vai ser o Ben Cleveland, né? Calouro draftado na terceira rodada, mas a gente também tem notícias, né? Que ele foi o jogador que falhou no exame de condicionamento físico do Ravens nessa pré-temporada, na volta para os treinos. Parece que ele já passou, né? Na segunda tentativa, né? Mas foi um cara que voltou não na forma física esperada pela equipe. E é um calouro, né? Então tem que ver como é que ele vai estar. É um setor que vai ter muita briga por posição ainda. As últimas vagas do elenco vão ser bem concorridas. Mas, assim, eu espero uma linha ofensiva muito melhor do que a do ano passado, tá? Eu acredito que vai ser um ponto forte desse time em 2021. E pro futuro, né? Porque praticamente, tirando o Bozeman, todos esses outros jogadores estão sob contrato para 2022 também. Minha expectativa também é de uma linha que tenha mais qualidade na proteção do passe. Acho que o Villanueva é um cara experiente nesse sentido, ele jogava nos Steelers, então ele tinha que proteger o passe muito mais do que bloquear para a corrida, né? A gente viu na última temporada como é que foi. O Zeitler é um cara experiente de um nível muito melhor que qualquer guarda que a gente teve ali naquela posição na última temporada. Então acho que esse lado direito melhora, mesmo considerando a diferença de nível do Villanueva para o Brown. Eu não acho que seja tão grande assim. Acho que o Brown foi muito favorecido pelo esquema no desempenho dele de right tackle. E aí a posição de left guard é a grande incerteza, porque a gente tinha o Bozeman jogando muito bem, mas você move ele para center para suprir uma necessidade no meio da linha e abre a lacuna ali do left guard. Acho que a grande questão é essa e, claro, o estado físico do Stanley quando ele voltar. Está se recuperando de uma lesão bem grave no tornozelo ainda. Acho que é uma linha ofensiva que tem qualidade técnica para jogar em bom nível, então a gente espera assim, que seja melhor do que na última temporada, mas que vai ter alguns problemas no começo da temporada principalmente. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Linha ofensiva é um setor que demanda uma química, que demanda um funcionamento em conjunto, e acho que isso pode ser um problema nos primeiros meses de temporada. Nos primeiros meses não, mas nas primeiras semanas de temporada isso pode ser um problema para esses caras se adaptarem, se encontrarem um melhor funcionamento ali. E a gente vai ter que vencer mesmo com uma linha ofensiva um pouquinho problemática nesse começo, eu imagino. O @Aguiar Nascimento, acham que essa temporada vamos correr ou passar mais e por quê? Bom, não tem muito o que fazer, né? O Baltimore Ravens, ele criou uma identidade heavy runner, ele vai correr mais com certeza, não tem como você falar isso sendo que você tem J.K. Dobbins, você tem Gus Edwards, você tem Lamar Jackson. O que a gente espera é que
Visto que foi ano passado, vendo o esquema que o Greg Roman apresentou e vendo que isso deixou o time muito previsível, que se faça uma renovação no playbook, que o time corra, que o time passe mais a bola. Agora, a prioridade vai ser correr. A prioridade que eu digo assim, o mais importante desse playbook vai ser o jogo corrido, como tem sido feito, como é o forte do time. A gente só espera que o ataque aéreo, que é bom desse time, não é uma tragédia, mas também não é a melhor coisa do mundo, ele é bom. Dá pra fazer o arroz com feijão. A gente espera que realmente tenha uma evolução, mas com certeza o time vai correr mais do que vai passar para esse ano. Isso aí não esperem algo diferente disso. Pode ter certeza. Eu imagino que a identidade não vai mudar muito, não. Acho que esse equilíbrio vai ficar um pouquinho diferente. Imagino que o time vai passar um pouco mais a bola. Já se falou em entrevistas na pré-temporada que o Lamar vai ser mais colocado em under center, né? Ele vai ter que pegar o snap lá na frente e fazer o drop back mais vezes nessa temporada, uma coisa que acontecia muito pouco. O Baltimore é o time que mais usou shotgun pistol na liga com sobras, justamente para não obrigar o Lamar a fazer isso, porque atrapalha na questão das corridas e tudo mais, nas leituras também, fica um pouco mais difícil. Mas o Baltimore vai meio que iniciar essa transição para que ele consiga jogar melhor under center. Então eu imagino que a gente vai ver um equilíbrio um pouquinho diferente, a gente vai passar um pouquinho mais, mas não vai ser uma mudança colossal, não vai ser nada que a gente vai falar, pô, virou Kansas City Chiefs, agora passa sem parar. Não, esquece, não vai acontecer. Ainda vai ser um time que vai correr bastante com a bola, que vai tentar dominar os adversários com o jogo terrestre, gastar relógio, deixar os adversários em situação desconfortável, deixar o ataque bastante tempo em campo e cansar as defesas adversárias. Tudo isso vai continuar acontecendo, mas ali com ajustes finos no sentido de chamar um pouquinho mais de passe, de tentar explorar melhor as características dos wide receivers. Vale lembrar, a gente mudou o coordenador de ataque aéreo e o treinador de wide receivers para dois caras que são estreantes, estão chegando agora na NFL. Um tem 1 ano de experiência, outro tem 1 ano de experiência, mas que são caras que trabalharam muito com wide receivers, desenvolvimento de wide receivers e tudo mais. Então a expectativa é de um ataque aéreo um pouco mais participativo, né? um pouco mais de espaço e com características um pouquinho diferentes, que melhor desenhado, diria. A gente espera isso para essa temporada, contando com essa nova comissão técnica, com a chegada de peças, principalmente na posição de wide receiver, e com as indicações que a comissão técnica deu durante essa pré-temporada sobre mudanças de características que a gente deve ter. Não imagino que vai mudar absurdamente, mas eu espero uma ligeira mudança. Cara, assim, o Ravens teve por volta de 57% de corridas em 2020. Também em 2019, acho que se manteve nessa mesma faixa. Então, assim, é um time que corre razoavelmente mais do que passa. Mas eu estaria que essa diferença vai cair bastante, né? Para 2021. Acredito que vai ficar mais para 50-50. Eu acho que a evolução desse ataque, né, esse ataque ao alcançar um patamar mais alto, vai passar por isso. Então, eu espero que a gente consiga passar melhor a bola e desenvolver melhor esse esquema e todo o ataque aéreo. Eu vou fazer uma inversão aqui na pauta. Na verdade, as duas são até bem parecidas, né? Mas primeiro eu vou mandar aqui a do Pedro Lemos, o @PedroLemos123. O que vocês acham que vai mudar no esquema do ataque aéreo para essa temporada? Tem alguma coisa no esquema do ataque aéreo que precise de mudança, ou é mais uma questão de dar volume de jogo mesmo? Lembrando que a gente já viu alguns esquemas de ataque aéreo bem mal desenhados dentro de campo, né? Que é bom que se faça essa ressalva. Cara, eu acho que o time, uma coisa que melhorou já mais para a reta final da última temporada foi usar melhor um pouco de screens, de jet sweeps. Já é um time que é moderno no sentido de usar bastante motion, então isso já ajuda a leitura do Lamar. Só que é um time que costuma atacar muito o meio do campo e zonas mais profundas. Acho que o que pode ser feito melhor é trabalhar mais, colocar jogadores em jogadas desenhadas de fato para eles receberem a bola num campo aberto.
Mas, assim, tem que saber integrar isso tudo com o desenho das jogadas e com as chamadas e fazer isso tudo funcionar, né? Então, assim, eu acredito que o Greg Roman tá num momento que, assim, ele tem que provar que ele consegue elevar o ataque aéreo, que ele consegue montar um ataque terrestre de elite. Ele já provou em diversas situações e no Ravens não foi diferente. Agora, ele vai ter que provar que ele consegue elevar, dar o próximo passo no desenvolvimento do esquema dele e desenvolver, né, um ataque aéreo mais consistente. E, assim, precisa mudar esquema. Isso para mim é muito claro. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais, como o Jerry falou, essa questão da produção depois da recepção, né? A gente tem cara de velocidade, de qualidade para fazer isso, só que, em geral, recebem bola já sem condição de ganhar jardas depois da recepção. Então, a gente precisa criar situações para que isso aconteça e também melhorar nossa produção fora dos números e em profundidade, que vem sendo um problema. O Lamar trabalha muito bem o meio do campo, mas aí você fica um pouco mais previsível, você restringe demais a sua área de atuação e aí fica mais fácil para o time adversário marcar. E aí, se a gente conseguir trabalhar melhor a parte de fora dos números e o fundo do campo, o ataque fica muito mais explosivo e muito mais perigoso para os adversários. Mas tem questões aí. A gente não se sabe muito o que esperar, porque, como eu falei, os novos profissionais dessa parte aérea do ataque são novos, né? A gente não tem um histórico dos caras para estudar, para saber como é que eles trabalham, o que eles gostam de fazer e tal. São caras que trabalham muito bem a parte técnica dos jogadores, mas a gente nunca viu eles trabalhando nessa questão coletiva de tática de ataque aéreo. Então, acho que tudo é meio que uma surpresa pra gente a partir desse momento. A gente não sabe muito bem o que esperar deles. O Roman a gente já conhece muito bem, a gente já sabe o que é. Acho que vai depender muito do que o novo coordenador de ataque aéreo vai trazer pra gente em termos de desenho de jogadas e de projeto de ataque aéreo daqui pra frente com a saída do Curry. Então, eu espero uma mudança, mas eu não sei o que esperar desses caras. Também vale lembrar, vale ressaltar, o Lamar vai perder 10 dias de training camp. Isso vai ser problemático, porque é um tempo que a gente precisaria para ele ganhar química com os recebedores, para ele conhecer esse ataque novo. Então, menos 10 dias de treino fazem falta. É um tempo bem longo e por causa da falta de vacina. Porque ele pegou Covid e agora entrou no protocolo de Covid. O protocolo para jogadores não vacinados são 10 dias afastados, como já aconteceu no meio da temporada passada. E se ele não vacinar, pode acontecer no meio da temporada de novo. Então, vai ser um problema, vai afetar com certeza essa preparação. Alguém, inclusive, mais cedo estava muito pistola com isso. E posto tudo isso que foi dito, então, abraço aqui a pergunta do Rudei BR, pessoal que cobre o Cincinnati Bengals lá no Twitter. Esse jogo aéreo finalmente deslancha para 2021, gente? Cara, depende de vários fatores, como a gente já falou aqui ao longo das perguntas sobre o ataque. Depende de vários fatores, depende do quão bem vai funcionar essa linha ofensiva. Acho que é o principal fator, na minha opinião, que a gente viu na temporada passada um Lamar muito pressionado, sem tempo para fazer as leituras, sem tempo para fazer os passes, e isso atrapalhou demais o desenvolvimento desse ataque aéreo. Depende também de como vão ser esses esquemas dos novos coordenadores. A gente não sabe o que esperar desses caras, a gente nunca viu eles trabalhando nesse sentido, como eu acabei de falar. Se os wide receivers vão conseguir elevar um nível. A gente viu um grupo de wide receivers fraco nas últimas temporadas. Agora você tem o Hollywood, que era o único cara que realmente produziu alguma coisa regularmente nesse grupo. Você tem o Sammy Watkins, que foi um cara importante no Chiefs, que é um cara que tem talento, mas que precisa fisicamente ficar em campo e produzir de novo em bom nível, algo que não acontece há algum tempo. Você tem o Rashad Bateman, que é uma escolha de primeira rodada, mas que é um calouro, que precisa se adaptar e tudo mais. Depende de uma conjunção de fatores para a gente ver esse ataque aéreo funcionando. A gente espera que ele seja melhor do que na última temporada, o que, para ser bem sincero, não é muito difícil, mas ainda assim depende de tudo isso encaixar e funcionar direito para que esse ataque aéreo seja melhor do que foi. A gente não sabe se vai ser, não tem como prever isso nesse momento. E aí vem o @Fael Souza aqui. Qual nota geral para o nosso trio de recebedores? O Bateman, Hollywood e o Watkins. E o @Jean Iago, não sei, desculpe, pode me corrigir depois. Ele coloca aqui a opinião dele, né, que ele acha que o Tylan Wallace pode vir a ser uma surpresa bem melhor que o Bateman, não por demérito do Bateman, mas por mérito do Wallace mesmo. E aí vou pedir para vocês comentarem isso a respeito da nota
Pra mim, começa todo mundo com 0, tá? Queria só falar isso. Pra mim, esse trio já começa com 0. Vou fazer que nem aquele monte de professor chato, que assim, não, se todo mundo começa com 0, aí vocês vão conquistando a nota de vocês depois. Então, pra mim, esse trio começa com 0. Se for pra dar nota pra cada um, é diferente. Agora, o trio, como eu não sei como é que eles vão se comportar junto com o Lamar Jackson, como que eles vão estar entrosados em campo, então, pra mim, todo mundo começa com 0. O Craviton tá parecendo aquele jurado do Carnaval Carioca que fez mudarem as regras. Sabe, aquele que dá 8, 7. Não sei se você já viu. 7,5. Todo mundo 9,5, 10. Aí chega o cara chato lá, 7 pontos. Se ferrar. Acadêmicos de Salgueiro, 7. Imperatriz Leopoldinense, 7,2. Esse vídeo é um patrimônio nacional, inclusive. Mas enfim. Junto com São Januário. Esse vídeo e o outro maravilhoso carnaval é o cara roubando as notas. Aqui em São Paulo, inclusive. Sim. Mas enfim, saímos pela tangente. Nota para o grupo de recebedores, eu daria um 6, 6,5, considerando que na minha escala isso representa um ok para bom, tá? Caminhando nesse sentido. Eu acho que é um grupo que tem potencial para ser avaliado com uma nota melhor do que essa para o final da temporada, mas nesse instante do tempo eu tenho que dar uma variação que não seja tão boa, porque o Hollywood Brown, ele é um jogador que a gente vê ele como um wide receiver que, assim, na NFL, tem características de um wide receiver 2, é um cara mais frágil fisicamente, é um cara, um ótimo velocista, um ótimo alvo em profundidade, mas é um cara menor, mais franzino, e ele não se provou na NFL com uma arma com a bola nas mãos, né? Isso até é um ponto que é uma decepção em relação à avaliação dele para draft, mas é um jogador sólido, é um jogador de NFL, é um jogador titular. Isso, assim, eu não tenho dúvida, é um cara que consegue render em um bom nível. Ele nos playoffs ele sempre mostrou bons desempenhos, e é o cara desse trio e de todo o nosso grupo de wide receivers, de fato. E, além disso, entre no grupo de recebedores do Ravens, ele é de longe o cara que tem química com o Lamar, né? Então, assim, é uma peça importante, é um bom jogador, não é um jogador de elite. O Sammy Watkins é um jogador que, na época do draft, e por desempenhos anteriores no NFL, ele já mostrou um potencial para ser um baita de um wide receiver. O problema ele é de vidro. É um cara que não consegue dar sequência, é um cara que tem problemas físicos, mas que, quando está em campo, ele consegue ser um excelente jogador. Tá? É um jogador um pouco mais físico e um pouco mais completo. Já o Rashad Bateman, a gente não pode dar uma nota muito alta, porque ele ainda é um calouro, né? Por mais que eu goste muito do Bateman, acho ele um excelente corredor de rotas, acho ele um cara bom com a bola nas mãos, não é um atleta excepcional, mas é um atleta razoável, ele é suficiente, consegue vencer com a bola nas mãos em boas ocasiões, consegue vencer em jogadas contestadas também em ocasiões, mas o pão com manteiga dele está em vencer com separação nas rotas, e é um cara que eu vejo potencial para se desenvolver bem na NFL e se tornar o wide receiver 1 do Ravens. Assim, então, assim, é um grupo que tem o que se provar, não tem um recebedor 1 claríssimo, mas é um grupo que tem são 3 jogadores de qualidade. Então, assim, é o melhor grupo que o Ravens tem, pelo menos em termos de potencial entrando na temporada, que eu fico otimista em algum tempo. Vamos ver. E sobre a questão do Tylan Moss, eu particularmente acho o Rashad Bateman bem mais jogador que o Tylan Moss. Tá? Acho o Tylan Moss um jogador, no geral, comum. Eu acho um bom jogador, tá? Mas não vejo ele fazendo nada excepcional, nada do nível, por exemplo, das rotas que o Rashad Bateman corre. E, além disso, o Tylan Moss tem no histórico dele uma lesão séria, agora não tá me fugindo da cabeça, foi um rompimento de ligamento cruzado anterior ou se foi um rompimento de tendão de Aquiles recente, né? Então, também, atleticamente, ele não é nada demais, então tem alguns pontos nesse sentido. Tá? Mas é um jogador que com certeza vai fazer
o elenco, e é um jogador que pode contribuir, principalmente como um wide receiver 4 ou 5. É uma excelente opção nesse sentido, que pode até conquistar mais snaps e me provar errado. Eu diria que é um grupo nota 5, um grupo mediano ali, que a gente consegue ver jogadores que têm talento para produzir, mas a gente não sabe muito bem o que esperar deles. O Hollywood, como o Jed já pontuou, eu acho que é um cara que também foi mal utilizado em alguns momentos, mas também não é um cara regular. A gente viu ele alternando jogos bons, jogos muito bons, com jogos terríveis, como foi aquele jogo contra o Cleveland Browns, que ele jogou muito mal aquela partida. O Sammy Watkins, a gente sabe que ele tem talento, a gente vê o talento dele, a gente vê a contribuição que ele teve no Chiefs, a contribuição que ele teve no Bills, é um cara com bastante talento, mas que a gente não sabe por quanto tempo ele fica em campo, né? Ele joga 2 jogos e fica 3 fora. Então não é um cara que dá pra contar na temporada pelo histórico dele. Não tô dizendo que se ele estiver saudável a gente pode contar com ele, mas pelo histórico do que a gente viu ao longo da carreira dele, dificilmente ele vai estar. O Bateman é um projeto, né, cara? Acho que qualquer calouro que a gente fale aqui, por melhor que seja, entra na temporada como um projeto. O próprio Ja'Marr Chase, qualquer um, cara. A gente conta que ele tem potencial, a gente espera que ele consiga entregar o que se espera dele, mas ainda sequer estreou no profissional, então não dá pra gente fazer projeção nenhuma sobre ele. Que dirá o Tylan Wallace, que é uma escolha de 4ª rodada. Entendeu? É um grupo que tem que se provar, que tem que provar que consegue ser uma ameaça, que consegue produzir com regularidade, que conseguir botar o talento que a gente vê nesses caras em campo. É um projeto ainda, então eu dou uma nota 5 só, mediana, vamos ver o que eles conseguem fazer na temporada. Só para colocar a informação aqui a ponto, a lesão do Tyler foi do cruzado anterior mesmo, tá, Gélio? 2019. Pô, ele foi um jogador extremamente produtivo em Oklahoma State, tá? Tanto jogando com o Mason Rudolph, quanto jogando com o Spencer Sanders ano passado. Mas é um cara que produzia muito em rotas similares, avançando para o fundo do campo, ganhando em jogadas mais contestadas. É um cara muito bom em conquistar a separação vertical, no sentido de tomar a posição na frente do cornerback e manter essa posição, né, o chamado stack, mas ele não tem uma grande variedade pro jogo dele, eu acho. Eu acho que no meio de todas essas considerações a gente conseguiu já responder a pergunta do @RodrigoLeitão5, que é se o ataque aéreo realmente vai ser uma opção para esse time, né? Ele tem que ser uma opção para esse time. Esse time precisa equilibrar as armas que tem. Sim, com certeza. Seguindo aqui o nosso rito, agora a gente tem duas perguntinhas a respeito dos casos de Covid-19. O Alex Carvalho pergunta se tem algum jogador com frescura de não querer vacinar e qual a posição do Steph quanto a isso, e até onde a gente sabe, o Gus Edwards e o Lamar Jackson, pelo jeito, não vacinaram, né? O Augusto César pergunta também a respeito de notícias dele. Já foi confirmado que o John Harbaugh confirmou hoje, né? Hoje é quinta-feira, certo? O John Harbaugh confirmou hoje na coletiva de que sim, o Lamar Jackson e o Gus Edwards estão com positivo para Covid-19, vão ficar afastados 10 dias. E quanto a quem não foi vacinado, fora eles, eu não tô sabendo de mais ninguém, porque no Baltimore Ravens em geral tá aquela coisa de não sei, não digo, vacina é uma questão individual e não sei o que, e aí toma aí o Lamar Jackson e Gus Edwards ferrando o training camp do Baltimore Ravens a respeito disso, 10 dias de banco para ficar em isolamento, né? A informação que a gente tem até o momento é que 90% dos jogadores já se vacinaram. E aí, o que a gente tira dessa informação? Primeira coisa é que essa informação não é específica e clara sobre imunização ou primeira dose. Não diz se foi 90% já tomou, ou 90% já tomou até a segunda dose e aí falta só 10%. Considerando que o elenco nesse momento tem 90 jogadores para a pré-temporada, então digamos que 9 jogadores não se vacinaram, né?
Em tese, é isso. Desses 9 já conhecemos 2. Gus Edwards e Lamar Jackson não tomaram a vacina. Quem são os outros? Não sei. Eu diria que são jogadores importantes, porque o calor não draftado, amigo, já tomou até 5 doses da vacina, se deixar. Porque o cara não vai querer correr o risco de perder uma chance, uma oportunidade na NFL por causa de Covid. A não ser que seja realmente um completo imbecil, o cara não vai arriscar a chance da vida dele por causa de uma vacina. Ele vai lá e toma uma vacina. Então, eu imagino que sejam jogadores que tenham uma certa segurança em relação a não perder o emprego. Os únicos que a gente tem a certeza até o momento que não tomaram a vacina são o Gus Edwards e o Lamar. O Lamar estava fazendo testes diários, depois que ele testou positivo para a Covid, foi divulgado que ele tinha 5 testes consecutivos em dias seguidos de negativos, e no 6º ele teve um teste positivo. Ou seja, ele está fazendo teste todo dia. Se ele está fazendo teste todo dia, ele é um jogador não vacinado, que é o que prevê o protocolo da NFL para essa temporada. São jogadores adultos, a gente fica revoltado, mas a liga não pode obrigá-los a tomar a vacina nesse momento. Acho que se o CDC aprovar a vacina em definitivo, porque até o momento ela tem a aprovação provisória, se o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos aprovar a vacina definitivamente e der a liberação definitiva para ela, aí sim a NFL pode passar a obrigar os jogadores a tomarem a vacina. Até o momento ela não pode fazer isso. Então a gente tem que... Mas ela está fazendo tudo o que é possível. Sim. Ela está fazendo tudo o que é possível para tornar quase obrigatório, né? Ele está tornando a vida de todos os jogadores que pegam o Covid, que não querem tomar vacina e, por consequência, ficam mais sujeitos a contraírem a doença, o mais difícil possível, né? Que eles têm todo um regime diferente de treinamentos em espaços maiores, tem toda essa rotina de testes muito mais frequentes, questões de que se uma equipe tiver que perdeu um jogo porque não teve jogadores suficientes e aí estava a doença tivesse se infestado o vestiário e aí o time não conseguisse jogar, o time ia perder, não ia ter mais nenhum ajuste de calendário que nem aconteceu na temporada passada. Então, por exemplo, aquele jogo do Ravens contra os Steelers, que seria do Thanksgiving, foi jogado para bem depois, foi adiado 2 vezes. Aquele jogo o Ravens teria perdido oficialmente de cara, não teria jogo nem nada. Não, na verdade, o que diz o regulamento é se não conseguir encaixar dentro do calendário de 18 semanas, né? Eles podem fazer reajustes, eles podem adaptar, mas, por exemplo, passou a bye week, eles não vão adiar um jogo, porque você não tem como trocar a bye week da pessoa, do time, no caso. Então, eles podem fazer reajustes, mas não, se não conseguir encaixar dentro dessas 18 semanas a WO, e se for WO, ninguém recebe salário, nenhum jogador. Ninguém recebe salário. E pensando aqui, eu já imagino a má vontade que a NFL vai ter para poder reagendar jogo para essa temporada, hein? Pois é. Não vai fazer malabarismo, não. Não mesmo. Então, tem que dar sorte por um caso desse. Mas assim, com 90% de vacinados, o time já tem uma rede de proteção ali. Aí ficam os otários que não tomaram a vacina aí, né? Com chance de ferrar com o time, mas... O problema é que o nosso otário é o quarterback titular, né? Isso sim. E o segundo running back do time. Mas então, o Gus Edwards, você tem certeza? Se eu não li errado, tanto o Lamar Jackson quanto o Gus Edwards estão com Covid, os outros tomaram 10 dias de gancho. Se o Gus Edwards tomou 10 dias de gancho, é porque ele não tá vacinado. Pelo que eu entendi. Não, mas os 10 dias de gancho é por estar com Covid, né? Esse é o protocolo de quem tá com Covid. O jogador não, pelo que eu entendi. Não vacinado, 2 testes negativos seguidos? O jogador que estiver vacinado, ele tem que fazer 2 testes em 24 horas. Se derem negativo em 24 horas, ele pode voltar a treinar. Por isso que eu acho que o fato dele estar na lista da Covid já significa que ele não está vacinado. Porque eu acho que o jogador vacinado ele não precisa nem entrar na lista da Covid. Porque entrar e sair em 24 horas, enfim. Então, se prevê 10 dias de isolamento obrigatórios é porque ele não tomou a vacina. Enfim, 2 mulas. Assim, o Lamar, ele é egoísta pra mim. Porque é um cara mais importante do time e a gente sabe que se acontecer durante a temporada, a gente vai perder 1 ou 2 jogos por causa disso. Porque não dá pra contar que a gente vai conseguir ganhar um jogo ou 2 com o Tyler Huntley ou Trace McSorley. Então eu acho que ele tá sendo egoísta, considerando que ele vai receber um contrato de 40 milhões essa semana, daqui a pouco, ou na próxima temporada. Acho de um egoísmo absurdo o cara não querer tomar vacina. O Gus Edwards tá sendo só burro mesmo. Tudo bem que ele acabou de renovar o contrato dele, mas ele tá perdendo a chance de ganhar espaço dele, mais espaço, porque não quer tomar uma vacina.
E, assim, vale sempre a gente ressaltar aqui que essa questão da população negra americana não querer se vacinar tem um fator histórico muito importante, de fato de, durante muitos anos nos Estados Unidos, eles usavam a população negra e pobre para testar medicamentos e fazer essas coisas durante o regime segregacionista. Isso acontecia demais. Então existe esse ideário na cabeça da população negra que tem muita resistência por causa disso. A população afro-americana tem muita resistência à vacina por causa disso também. Mas a gente já vive um momento diferente. Eu acho que o cara precisa ter essa consciência de entender o momento, de entender como é que as coisas funcionam e também não quer pensar no time, né, cara? Não prejudicar o time nesse sentido. Complicado. Eu espero que o Lamar ponha a cabeça no lugar, crie juízo e se vacine logo, porque assim não dá. E agora que o Humphrey e o Calais Campbell liguem pra ele e falam: Lamar, pelo amor de Deus, toma essa porra dessa vacina logo. Não, o Humphrey que durante a pandemia tocou o zaralho, ele tá vacinado. Mas o Humphrey é quase o Zé Botinha, né, cara? O cara fez campanha de vacinação de caralho. E o Calais Campbell falou na coletiva que ele é um apoiador da vacinação e que ele gosta de ser uma fonte de informação para os companheiros. Então, quem quiser saber qualquer coisa pode perguntar para ele, que ele está disposto a ensinar, mas que ele não pode obrigar ninguém a se vacinar. No fim das contas é isso mesmo, cara. Essa é a postura. Não tem mais o que fazer. Né? Você faz o possível para tentar educar a pessoa. Se a pessoa está afim de tomar uma decisão egoísta, nesse caso, decisão estúpida no ponto de vista humano da própria saúde, então, né, fazer o quê? Você não tem como forçar ninguém a fazer isso, né? No fim das contas, infelizmente, não tem. Pois é. Oswaldo Cruz no Brasil tentou e deu ruim. Só lembrando a todos os ouvintes que aqui na Casa do Corvo 2/3 já estão vacinados, tá? O meu eu já tô com vacina no braço. O Giba também tá vacinado, né? Só a primeira dose, por enquanto. Primeira dose, tô parcialmente vacinado. Uhum. O GL tá chegando a data dele de vacinar e já ele vai estar na fila também para vacinar. A gente vai comemorar bastante. E é isso, você que tá escutando, vacine-se. Pelo amor de Deus. Não perde a sua data, não fica de, mas isso, não sei o quê. Que vacina que tem... Não, aqui tiver disponível. Qualquer vacina que tiver disponível para você, vai lá, tome feliz, cara. Por favor. Antes chama a gente de hipócrita, o Cleverton tomou Coronavac, eu tomei AstraZeneca. Então não vem dizer que a gente tá caçando vacina aqui. De forma Acho que o importante é tomar a vacina, e é muito importante para com essa ideia de que tem chip na vacina, essas coisas assim. Não tem nada disso. A vacina é para evitar a Covid, e tome a vacina, pelo amor de Deus. A pessoa que acredita no chip da vacina, é melhor nem tentar conversar, cara. Lunático. Partindo então agora para uma pauta mais geral e tentando melhorar um pouquinho o astral do podcast agora, o @Aguiar Nascimento pergunta qual o melhor movimento da off-season. Eu já vou falar com quem vem primeiro de cabeça aqui, que foi o Sammy Watkins, que eu acho que vai ser uma adição interessante, obviamente sempre com os mesmos reforços. Ele não é um cara que vai vir para ser titular, é um cara que ele vai fazer... que ele vai entrar pontualmente, alguém que o time não tá contando talvez para a temporada toda, porque como já foi falado aqui, é um cara que ele tem a saúde meio frágil, se lesiona fácil. Eu acho que ele teve 1 ou 2 temporadas só que ele jogou todos os jogos, ainda assim é um jogador muito importante, então eu acho que a experiência e o talento dele podem vir a contribuir para esse corpo de wide receivers que está sendo muito, mas muito valorizado pelo Baltimore Ravens desde que começou a gestão Eric DeCosta. E vocês? Eu diria que foi toda a movimentação da OL. Assim, porque não dá pra dizer um movimento só da linha ofensiva, mas... Muretor. A chegada do Zaita. A chegada do Zaita. Você roubou o meu. Que foi uma contratação... Fala no Vila Nova. Eu ia dizer a troca do Ronald Brown, mas eu vou dizer que foi a chegada do Zaita, que foi uma contratação que não contou na forma de escolhas compensatórias. Sanou um grande problema da linha ofensiva na última temporada, com um jogador experiente de muita qualidade. Então, pra mim, foi a chegada do Zaita. Eu também ficaria com o Kevin Zeitler, um excelente protetor de passe, um guarda experiente, vai ser peça fundamental da pretensão do Ravens de melhora ofensiva para essa temporada. É um jogador de altíssimo nível que fortalece a nossa linha ofensiva, é um jogador sólido, veterano, com experiência de FC Norte. Então, assim,
excelente contratação e nem foi tão caro, né? Então, não contou contra a forma de escolha compensatória, que é como diria o amigo, plus a mais. Então, para mim, inquestionavelmente o melhor movimento do Ravens nessa off-season. Falaram do Villanueva, hoje no 1 contra 1 nos treinos, o Owe deu uma canseira no Villanueva, hein? A característica é bem diferente. Um contra um é sob medida para pass rusher vencer. O Villanueva é um cara muito grande, muito alto, e o Owe é um cara muito rápido. Então a tendência é que o Owe ganhe na velocidade dele, pelo menos. O @a.brunod, gente do céu, esses arropas, hein? Quem é o terceiro mais importante para a renovação, além de Lamar e Andrews? Eu não lembro quem está na fila nesse momento para renovação. Eu lembro dos dois. Um ataque tão jovem que assim, o Ronnie Stanley eu sei que já renovou. Vamos lá. Eu estou com a lista aqui aberta. Já estava preparado para esse momento. Eu vou falar só nomes relevantes, tá? Temos Bradley Bozeman, Deshaun Elliott, Mark Andrews, Jim Smith, Patrick Ricard, Sam Watkins, Brandon Williams, Calais Campbell. Aí tem menores, né? Pernell McPhee, LJ Forte, Anthony Levine. São jogadores de elenco, mas que esses aí, né, são caras que vão voltar basicamente pelo mínimo, né? Então, eu ficaria... As opções de fato são Bradley Bozeman, Deshaun Elliott, Calais Campbell, Brandon Williams, Sam Watkins. Eu diria que são esses os principais nomes. É difícil, muito difícil botar o Patrick Ricard, se vocês quiserem botar ele na lista. Eu não botaria. O Sam Watkins é praticamente impossível afirmar, porque, né, vai depender muito de como vai ser o desempenho dele nessa temporada. Então, já excluo. Eu botaria o Bradley Bozeman, tá? Acho que é um jogador importante. A nossa linha ofensiva, nesse momento, tá pagando caro só pelo Ronnie Stanley. Tá certo que o Zaiter e o Villanueva não são investimentos super baratos, mas também não são super caros. E o Bozeman, mas os dois já são de idades mais avançadas. O Bozeman seria um cara mais para um contrato a longo prazo, numa posição que é importante, ainda mais se ele tiver uma boa temporada como center, né, que é a nossa expectativa. Eu botaria ele como principal prioridade. Depois, obviamente, depois de Lamar e Andrews. Eu acho que o Bozeman é uma das principais prioridades, sim. Inclusive, tentaria renovar com ele agora, antes da temporada. Obviamente, ele não vai querer, mas eu tentaria agora, porque se ele fizer uma boa temporada como center, já vai dar uma encarecidinha no contrato dele. Diria que o Campbell também, mas o Campbell já é um cara em final de carreira, é um cara importante, acho, por liderança no elenco, mas não acho que chegue perto do que é o Bozeman. O Bozeman é um cara que está saindo de um contrato de calouro, que é titular da linha ofensiva, então, para mim, claramente é ele o terceiro, na prioridade. Seria o Orlando Brown, mas o Orlando Brown foi embora, né? Né? E assim, é questão de... Assim, Calais Campbell, Brandon Williams e Jim Smith são caras que eu adoraria renovar. São caras que não devem sair muito caros, mas todos eles vão ter algum custo, né? Um deles vai ser super barato. Mas eu adoraria que o Brandon Williams e o Jim Smith terminassem a carreira deles como jogadores do Ravens. Então eu adoraria que fossem renovados. E o Calais Campbell é um jogador que eu gosto bastante, né? Mas todos eles dependem muito do desempenho nessa temporada. Mas eu buscaria, com certeza, renovações com esses caras, nesse momento no tempo. E o Deshaun Elliott eu não faria muita força, não, pra ser sincero. Também não. Tentaria renovar, obviamente, mas... A não ser que ele subisse drasticamente de nível nessa temporada. O que eu não acho muito provável. O Francisco Simões, excluindo o pass rush, qual seria a principal necessidade dos Ravens para ser endereçada, seja nas próximas semanas ou na próxima temporada? Nas próximas semanas não tem o que fazer, né? Para a próxima temporada... nas próximas semanas eu nem olharia para nenhuma outra posição, só olharia para pass rush mesmo. Para a próxima temporada, olha, linebacker talvez a gente possa dar uma olhadinha com carinho. E assim, eu tô colocando tudo, tá? Seja draftar alguém endereçar alguém pro draft, ou seja, pensar alguém na free agency ali para cobrir um buraco. Safety pode ser que a gente dê uma olhada também. Nesse momento que eu vejo, para agora, são coisas na defesa. É linebacker e safety. Eu não sei se vocês enxergam mais alguma coisa fora isso também. E talvez o corpo de cornerbacks pode ser que a gente olhe também com um pouquinho de carinho, porque as peças que a gente tem, assim, são boas, mas uma que sai já deixa o setor exposto. Então... Eu diria que é safety. Eu também, até porque, como a gente já falou, tem o Deshaun Elliott aí como free agent. A gente tem muitos caras calouros de fim de draft ou não draftados no elenco, brigando ali por posição.
né, no fim das contas. Então, a não ser que algum deles se prove um achado, né, totalmente inesperado, o Ravens vai precisar de um novo safety para a próxima temporada. Então, assim, eu diria que vai ser uma prioridade do front office na próxima off-season, assim, quase que certamente. Já linebacker, né, que o Cleveton citou, aí é uma necessidade em potencial, né, vai depender muito do desempenho dessa temporada. Ver o que a gente tem dando mais experiência pro Malik Harrison e pro Patrick Queen. Essa posição eu diria que não dá para afirmar nada sem ver o desempenho da temporada. O @Tiaguinho, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Acha possível alguma troca de grande calibre nessa temporada? Não vejo, não. A gente até discutiu isso, né, já um pouco antes. Chandler Jones. Nossa! Davante Adams. Agora que o Rodgers voltou, não tem mais como, infelizmente. Pois é, né? Mas, assim, eu não acho que o Decosta hesitaria em puxar o gatilho se ele visse uma oportunidade e uma necessidade. Mas também não acho que está nos planos dele nesse momento. Fazer nenhum movimento mais brusco, mais drástico. Só para contextualizar a história do Chandler Jones, circulou-se a informação de que ele tinha pedido para ser trocado porque ele estava insatisfeito com o contrato dele lá no Arizona Cardinals. E aí o Marlon Humphrey tweetou: Chandler Jones no Ravens? Por isso que eu falei, tá, gente? Não vai acontecer. Por favor, não criem expectativas, tá? Chandler Jones no Vasco? Pô, aí sim, hein? Aí eu quero. Ele e o Griezmann. Ele e o Griezmann. Pode ser, né? O Messi também, que falou que ia sair do Barcelona, vai jogar no Vasco. Luiz Paulo Valois. Sem a adição de um retornador de punts veterano e sólido, dá pra confiar 100% no que temos? Quem é o retornador de punt nesse momento? Que eu esqueci, gente. Desculpa. Eu acho que ele vai alternar entre o Prochet e o Duvernay mesmo. Manter a mesma coisa. Uhum. Não acho que vai mudar, não. Ah, tá. A pergunta estava escrito PR, tá? Eu interpretei que PR era retornador de punch mesmo, tá? Eu imaginei que não era public relations. Mas em relações públicas é bom, né? Relações públicas, o Giba tá aí disponível, tá? Estou à disposição. Só pediu o CV. Não que eu seja relações públicas, né? Eu sou jornalista, mas a gente faz o que precisar. Pelo Ravens, né? Laura Humphrey, um abraço pra você, minha querida. Eu não sei se ela ainda tá lá, mas era a moça que cuidava das relações públicas do time, oficialmente. Felipe do Conteúdo. Eu quero saber que conteúdo que é esse. Se é vídeo, se é podcast, se é texto. Manda pra gente aí que a gente faz propaganda. Ou não. Sinto que ainda não somos levados tão a sério pelos jornalistas e na mídia. O que falta? O Giba Pérez, por exemplo, é um jornalista da Globo e leva muito a sério o Baltimore Ravens. Eu não vejo por que eles não levam a sério o Baltimore Ravens. Há controvérsias. Controvérsia? Há controvérsias. Que você é jornalista da Globo? Exatamente. Ok. Não, mas assim, o que falta, só dando aqui meus 2 centavos, eu acho que o que falta é Baltimore ser um grande mercado consumidor para comer de conversa, né? Para mim, o principal ponto é esse. Era o que eu tinha aqui na ponta da língua para dizer. O mercado de Baltimore é pequeno. Pô, não dá nem para comparar, né? O que gera de público, gera de consumidor, o mercado em Baltimore com Nova York e Los Angeles, por exemplo. Então, assim, mas Green Bay, pipipi, popopó, Green Bay tá na NFL desde 1920, né, gente? E assim, o Ravens é uma franquia de sucesso, pelo menos, né? Mas eu acho que como time, o Ravens recebe uma cobertura boa, assim, é um time bem falado na mídia, é um time bem visto, elogiado, que tem seus feitos bem avaliados, assim, eu diria que é um time que eu não vejo esse problema com a mídia, não, mas assim, em termos de holofotes nacionais e tal, tanto que o Ravens tem uma boa quantidade de jogos de prime time, por exemplo, nessa temporada, tem uma estrela no Lamar Jackson agora, então ajuda a elevar esse patamar, né, também é parte desse quebra-cabeça. Assim, eu não sei se eu concordo 100% com essa afirmação de que o Ravens não tem tanta atenção da mídia, mas o que não tem, com certeza, o fator mais relevante é a questão de estar num mercado menor. Eu acho assim, eu não sei se você está falando da mídia internacional ou da mídia nacional,
E nacional, quando eu digo do Brasil, né? Obviamente. Do Brasil, a gente não mora nos Estados Unidos. Se for isso, realmente, tem pouco holofote. E aí eu acho que entra algumas questões. Também é a questão do mercado, porque não é uma das principais torcidas do país, né? A gente tem o Patriots, que fica sempre em evidência por ser. Você tem o Tampa Bay, que nesse momento tem evidência por causa do Brady, que é a maior torcida do país, né? É a torcida do Tom Brady. E aí você tem os times que fizeram sucesso lá no começo da chegada da NFL no país, como o 49ers, que tem muita torcida. Você tem o Green Bay, que é um time que tem muita torcida por causa do Rodgers também, por causa do Favre e tal. São times que construíram o Packers, os Steelers. Pois é, são times que construíram uma torcida muito grande ao longo dos anos, e o Baltimore ainda é um time com uma torcida mediana. Então acaba realmente recebendo menos atenção do que a maior parte dos outros times. Isso aí eu acho que acaba sendo natural, porque quando você tem um tempo muito restrito para falar do esporte, e aí a gente está falando de esporte que não é o principal esporte do país nem de longe, por mais que a gente veja, tem cada vez mais gente assistindo e tal, cara, ainda é nicho do nicho do nicho. Então você acaba tendo um tempo muito restrito para falar, você acaba se limitando a falar mais dos times que se colocam em evidência pela quantidade de público que procura informação sobre eles. Isso é natural, faz parte da vida. Acontece até no futebol, que a gente passa horas e horas e horas falando na televisão e em tantos outros meios. Você vê muito mais conteúdo e tempo de espaço para o Flamengo, por exemplo, do que para boa parte dos outros times. E qualquer feito é mais exaltado, assim como qualquer crítica é muito maior. Isso faz parte. É assim que funciona, quando você tem muito mais público para alguma coisa. Então é um pouco inevitável, e é por isso que surgem as mídias mais focadas nos times, né? Justamente para suprir essa carência da galera que quer ouvir sobre o time e não encontra tanto espaço assim numa mídia que precisa falar sobre todos os times. É para isso que serve esse podcast, por exemplo. Então eu acho natural, acho que faz parte da vida, e o Ravens ganha destaque pelos feitos que ele alcança. Se for campeão, se chegar no Super Bowl, ele vai ter bastante destaque, o que é natural também. Então acho que a explicação é mais ou menos essa. Eu ia entrar por esse mérito, inclusive. Se a gente fala de mídia aqui do Brasil, o Brasil, obviamente, como um mercado consumidor que não é a terra do original do esporte e da liga, o mercado acaba sendo reativo, ou seja, não tem muito espaço do Baltimore Ravens na mídia nacional. Claro, vai depender do que o Baltimore Ravens faz nos Estados Unidos. Chega aqui, obviamente, se o time tem sucesso lá, ele ganha mais tempo na TV de lá. Isso chega para cá e isso faz com que o interesse da imprensa que cobre o esporte aumente e acabe alcançando mais pessoas que podem vir ou não a torcer para o time. Enfim, falar de Brasil é difícil justamente por isso, por essa questão reativa, né, de mercado. Agora, nos Estados Unidos eu não vejo essa característica de a mídia não dar muita importância. Como a gente falou aqui, não é o maior mercado consumidor da NFL. Você tem Nova York, você tem a Pensilvânia, sabe? Você tem Filadélfia. Então fica difícil avaliar. Los Angeles, nossa, vai competir com Los Angeles? É impossível, não tem como. Los Angeles é quase considerado terra do esporte nos Estados Unidos. A mídia americana, ela tem, obviamente, a mídia nacional, mas ela é muito segmentada, ela é muito regional. Então, assim, isso faz parte. A nacional, ela acaba pegando os principais mercados, obviamente, mas eles têm um trabalho muito bem feito de mídia regional. Você tem o Baltimore Sun, que cobre o Baltimore Ravens e o Orioles lá. A TV local daquela região fala muito mais. Então, eles têm essa divisão bem melhor feita do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem uma mídia muito mais nacional e que acaba não conseguindo mesmo. É impossível você, com 2 horas de televisão, falar sobre tudo que acontece no país, em todas as regiões. Acho que acaba rolando uma restrição justamente para onde tem mais gente assistindo. Se pensar em número de televisões ligadas ao Sudeste, por exemplo, entendeu? Então isso acaba rolando muito aqui. E aí, em relação ao futebol americano especificamente falando, você tem, de fato, meia hora para falar sobre o futebol americano e 32 times para falar. Você não tem como, você acaba se ligando nos times que geram mais interesse. E aí, normalmente, são os times que têm quarterbacks de maior destaque. Você tem o Russell Wilson, você tem o Aaron Rodgers, você tem o Mahomes agora, você tem o Tom Brady. Todos esses na frente do Lamar. O Lamar ainda precisa de uma coisa que todos esses têm, que é basicamente um título. Né? Se ele ganhar o título, ele se consolida num patamar diferente. E aí eu acho que passa a ser
um outro panorama para a carreira dele e para o Baltimore Ravens. Acho que passa muito pelos resultados e por essa construção da idolatria em cima do cara. O Lamar, existe uma resistência a ele que eu prefiro não entrar em detalhes porque não me cabe falar sobre isso, mas existe uma implicância com o Lamar, e aí não é uma coisa que parte da mídia também, parte muito do público, mas também tem muita culpa da mídia, eu acho, assim, tanto lá dos Estados Unidos. Aqui eu acho nem tanto, eu diria. Existe, mas nem tanto. Mas lá nos Estados Unidos tem muito e tal, e acho que isso tem um impacto naturalmente na cobertura do Ravens. O que eu acho que o cara quer dizer no sentido de que, não dão tanto destaque, não falam tão bem do Baltimore, não projetam. Sempre existe uma dúvida em relação ao Ravens. Isso eu concordo. Eu acho que toda temporada que começa acham que o time vai cair de posição, que não vai ser aquilo que foi, que não vai brigar pelo topo da divisão, sempre estão projetando outro time no topo da divisão. Então acho que existe, mas faz parte, assim, não acho que seja nada absurdo, né? Para arrematar, o @Antônio.carlos.moraes. A gente já falou isso lá no Fumble na Net, então eu acho que vale a pena a gente passar rapidinho por esse assunto. Harbaugh está entre os melhores técnicos da NFL se não tiver o que precisa para estar. Sim, o Harbaugh está entre os melhores técnicos da NFL, ele tem uma carreira muito sólida no Baltimore Ravens, já ganhou o Super Bowl, então assim, se ainda existe alguém que questiona o trabalho do John Harbaugh, esse cara, ele precisa acompanhar um pouco mais de futebol americano, ele precisa acompanhar um pouco mais de NFL. John Harbaugh é um futuro Hall da Fama, tenho dito. Para mim, sem dúvidas, ele está entre os melhores técnicos da NFL, eu diria que é top 5, se não for top 3 da liga. Concordo com o Gelli, que é futuro Hall da Fama. Essas afirmações já deixam claro o que eu penso sobre isso. Para mim, sem dúvida, é um dos melhores técnicos da NFL. Tem seus erros e acertos como qualquer outro profissional, mas é um cara que eu nem cogitaria pressionar nesse momento. Técnico excelente e excepcional. O único calcanhar de Aquiles do John Harbaugh se chama Mitchell Trubisky. E para arrematar, juntando aqui duas perguntas do Naue Godoy e do @Aguiar Nascimento, as nossas expectativas para a temporada, e aí o Aguiar complementa as reais versus a expectativa dos sonhos. A expectativa dos sonhos é Super Bowl. Não tem essa, é Super Bowl or bust, tá? Agora, expectativas reais, falando só de temporada regular, eu espero assim, entre a quarta seed e o segundo wild card. É isso, assim, vai ter uma briga muito chata esse ano com o Cleveland Browns. O Cleveland Browns está vindo muito forte, é um time que ano passado já mostrou que agora sim está vindo para brigar. A competição pela liderança da AFC vai ser uma briga de... Vai ser feio que nem briga de foice com a mãe por causa de comida. Então, assim, o patamar médio pro time nesse momento, eu acredito que esteja ali entre a quarta seed, talvez terceira seed, vamos colocar assim. Dá pra pensar na terceira seed, entre a terceira seed e a segunda vaga de wild card. É o que dá pra pensar, assim, na realidade, eu vou nem chutar recorde aqui, entre esses dois. Pós-temporada é um outro bicho, eu não vou querer comentar isso agora, vamos ver o que o time vai demonstrar. E aí o expectativa dos sonhos, obviamente, pelo potencial que o time já demonstrou nas últimas 2 temporadas, é o Super Bowl. Já passou da hora do Lamar realizar o sonho dele no Baltimore Ravens. E vocês? Dos sonhos, acho que perguntar pro torcedor do Houston Texans, a expectativa do sonho vai ser o Super Bowl também. Mas é um sonho bem sonhado esse aí, eu diria. Mas, enfim, a expectativa do sonho é ganhar o título. Não existe. E a gente tem essa possibilidade. Sonhar, mais um sonho impossível, né, Houston? É uma possibilidade real, cara. Assim, a gente, desde as últimas 2 temporadas, é uma possibilidade real a gente ser campeão. A gente tá batendo na porta ali, a gente tá chegando. Mas precisa chegar na fase decisiva e encaixar e ir. Acho que tudo é uma temporada. Não precisa também que faça alinhe os planetas. A gente tem essa possibilidade. E é aquela coisa, assim, só ganha quem joga, né? Só ganha Super Bowl quem chega no playoff. Se tu não chegou no playoff, tu não vai ganhar nunca. É que nem fala-se muito de Libertadores aqui, que só ganha quem disputa. É mais ou menos isso. A gente tá chegando no playoff todo ano, uma hora a gente vai encontrar um bom momento ali no playoff, vai encaixar o time e vai deslanchar. Se a gente continuar nessa batida de ir pros playoffs todo ano, de estar sempre disputando, uma hora o time acerta e vai. Então, a expectativa dos sonhos é essa.
A minha projeção é brigar pelo topo da divisão com o Cleveland Browns. Minha expectativa de recorde é algo entre 11-6 e 13-4. Acho que qualquer coisa nessa faixa é bom. Qualquer coisa abaixo disso é um pouco decepcionante. Qualquer coisa acima disso é surpreendente. Então acho que entre 11-6 e 13-4 é um range interessante para o Ravens. E aí depende muito do que o Cleveland Browns vai fazer. Porque se o Cleveland entrar para a temporada mais forte do que entrou na temporada passada, vai ser uma briga feia. Mas se tiver uma quedinha ali, às vezes o Baker não produzir tão bem, ou alguma coisa não funcionar, aí eu acho que dá pra gente sonhar, talvez, em brigar por uma seed mais alta, porque se a gente conseguir dominar um pouquinho a divisão. Finalizar, vale lembrar que na temporada passada o Browns foi bem, mas a gente ganhou os 2 jogos dele. O segundo jogo, inclusive, foi uma cagada. Mas, enfim, assim, expectativas reais, né, realistas, no caso, o que deve ter sido traçado pela diretoria, pelo menos igualar o desempenho da temporada passada. Assim, eu acredito que, pelo menos chegar na semifinal da conferência, esse time tem que chegar, a não ser que aconteça alguma coisa, né, atípica no calendário e tal, ou lesões ou qualquer coisa do tipo. Mas o planejamento tem que ser pelo menos repetir e se possível, avançar mais. Então, assim, esse time está, né, sempre dando um passinho a mais. Estava fora dos playoffs, aí, né, no último ano completo do Joe Flacco, não chegou nos playoffs. No ano seguinte, com o Lamar já assumindo no meio da temporada, conseguiu chegar, perdeu no wildcard. Aí depois o time melhorou, teve um bom desempenho, chegou, conseguiu uma vaga direto nas semifinais de conferência, mas aí perdeu com a melhor campanha da NFL. Aí depois, no ano passado, ficou no wildcard, mas conseguiu vencer uma partida de playoffs e avançar para a semifinal de conferência. Então, agora a expectativa é conseguir, né, chegar na semifinal de conferência e aí vencer uma partida. Então, alguma coisa por ali, né, deve ser a expectativa realista. Agora, o sonho, obviamente, né, e vocês já disseram, acho que é bem claro para todo mundo, que é ser campeão, né? Ele venceu o Super Bowl. E não é algo totalmente fora dos cenários viáveis do Ravens. Eu diria que o Ravens é um dos candidatos mesmo, assim. Então, fazer os ajustes, mostrar a evolução, evitar lesões, né, e fazer uma boa temporada para chegar nisso, né? Então tá dentro das possibilidades, com certeza. E é isso, ouvinte, torcedor querido, chegamos ao final do podcast. Foi bom poder tirar a ferrugem um pouco, foi bom poder interagir com vocês de novo, foi bom estar aqui na companhia dos meus amigos Giba Pérez e João Gabriel Gelli. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, vocês são os caras e é isso aí. O microfone é de vocês. Giba, o que temos para essa semana? Muito obrigado, gente, é sempre bom estar de volta. A gente estava com saudade de gravar e falar sobre Baltimore Ravens. O tema da semana é pouco sono, muito Olimpíada, estou trabalhando de madrugada. Inclusive eu vou almoçar agora, a gente está gravando às 6h43 da tarde. Eu vou almoçar assim que terminar o podcast, porque eu dormi até as 4 horas da tarde, porque eu trabalhei até as 11 da manhã. Não, na verdade eu trabalhei até as 8, depois eu fiquei vendo, né? Então tem pouco sono, muito Olimpíada, e ainda assim a gente está gravando o Primeira Descida também lá no GE. Eu estou temporariamente apresentando, mas também depois vou continuar como comentarista, está analisando as divisões, vai chegar na AFC Norte mais para frente, mas vale acompanhar a análise das outras divisões, porque a gente vai enfrentar vários adversários desse ao longo da temporada. Lá no GE, por enquanto, também só Olimpíada, e depois a gente vai começar também a produzir pautas para a temporada regular. Contamos com a audiência dos amigos especializada. Forte abraço, sempre bom estar de volta. Gelli também tem coisa para contar ou tá que nem eu também? Não, nada relevante. É isso. Acontecendo. Então estamos juntos. Só um prazer estar de volta com os senhores.
Ao contrário do Giba, eu estou virando a noite não trabalhando, mas assistindo as Olimpíadas, então. Isso aí, prestigiar o esporte brasileiro. E aqui na Casa do Corvo... Esporte mundial. E aqui na Casa do Corvo, se tudo der certo, a gente vai ter boletins sobre o training camp do Baltimore Ravens lá no canal do YouTube, então fica de olho lá que a gente tem umas novidades ainda para estrear essa temporada, tá bom? Feito isso, muito obrigado, querido ouvinte, por chegar até aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e a gente se vê aí nas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, no Twitter, @Casa do Corvo, no Twitter, @Casa do Corvo, no Instagram também, @Casa do Corvo, e qualquer novidade nós estaremos de volta, tá bom? É isso e até mais!